Boa tarde. Esta vai ser a palestra do professor Felipe Tavares, da Universidade Federal da Bahia. E ele é professor do curso de Arquitetura Noturno, da UFBA, na área de estruturas para arquitetura. E vai falar sobre automação da concepção estrutural. Obrigada, Felipe. Obrigado, Gabi. Obrigado pela presença de todos que vieram aqui. Vamos fazer uma apresentação das pesquisas que eu venho desenvolvendo aqui junto com a Gabi, já vinha desenvolvendo lá na UFBA. Tá bom o microfone? Tá ok? E trazer também algumas experiências nessa visita que eu fiz recentemente na Alemanha, num programa Connect, no apoio da agência Alexander von Humboldt, lá da Alemanha. E gostaria de que vocês fizessem algumas perguntas depois, para a gente trocar algumas experiências. Então, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, estou fazendo um pós-doc aqui na FEC Unicamp com a supervisão da Gabi Celani. E a gente vem tentando desenvolver algumas experiências de ensino e algumas parcerias e algumas pesquisas, tanto no âmbito da pós, quanto tentar fazer uma ponte com a indústria e com alguns escritórios profissionais de projeto. Tá? Então, além dessas propostas de pesquisa, vou trazer também rapidamente algumas experiências que teve nessa visita de um mês que eu fiquei lá em algumas cidades alemãs, baseado na Universidade de Darmstadt, que é próxima a Frankfurt, que é consequência de um evento que teve, uma conferência no ano passado aqui em Campinas, chamado Bragfost, que é Brazilian and German Frontiers on Science and Technology, juntamente com o professor Oliver Tesman, que também participou. E a agência Alexander von Humboldt, que é uma fomentadora de pesquisa na Alemanha, financiou um mês de visita, pesquisas e a troca de experiências, reuniões com pesquisadores dessa área de projeto paramétrico e parametrização, juntamente também com a visita de alguns escritórios de projeto, de engenharia e de estruturas também. Mas, inicialmente, eu vou fazer uma apresentação dessa pesquisa que eu venho propondo, de tentar aprimorar os processos de projeto preliminar de estruturas, em princípio, para a arquitetura, mas também que poderia ser implementado e utilizado por cursos de engenharia civil. Aqui, inicialmente, eu faço uma crítica do processo tradicional, onde, em vermelho aqui nesse diagrama, a maioria dos processos de concepção e pré-dimensionamento estrutural na interface de arquitetura e engenharia estrutural, a maioria não são automatizados, são feitos manualmente, ou mesmo utilizando algumas ferramentas digitais, mas são feitos, na maioria dos casos, manualmente. Então, eu tenho uma definição de um sistema estrutural, de um tipo e sua montagem, a definição do pré-dimensionamento desses membros, a construção de um modelo digital para determinar os esforços, deslocamentos, e sim, agora tem programas que são muito utilizados tanto na faculdade quanto em escritórios para desenvolver esses projetos. No entanto, esses softwares servem para determinar o comportamento estrutural e, sobre esses resultados, fazer alguma assertiva de aceitabilidade perante as normas de estruturas. Então, caso não atenda,
eu tenho que fazer uma readequação dessa estrutura, né? Aumentando as seções transversais ou modificando o sistema. E esse processo, geralmente, mesmo que utilize algumas ferramentas digitais, são feitos manualmente, né? Eu vou lá, clico, mudo a seção, aumento, diminuo, escolho outro tipo, né? E assim eu faço essa retroalimentação nesse processo, para depois voltar para o arquiteto e finalizando para uma continuidade do processo de projeto, né, detalhamento, etc., ou voltando para uma modificação. E é justamente isso que eu quero evitar, né, tentar automatizar isso ao máximo e colocar esse processo aqui inicial na mão do arquiteto para que ele já entregue um layout estrutural e um pré-dimensionamento mais preciso para o engenheiro e tentar evitar que volte para o arquiteto e que fique nesse ciclo, muitas vezes, longo demais e custoso. Então, é transformar esse círculo aberto, né, num ciclo fechado. E todo esse processo, que não é um processo de projeto completo, né, ficar na mão do arquiteto. E nessas delimitações aqui em tracejado, são as fronteiras atuais, né, do que seria uma atribuição do engenheiro de estruturas e o que seria uma atribuição do arquiteto, né? E muitas vezes, apesar de que os livros, os autores falam que a definição do sistema estrutural e o pré-dimensionamento seria do arquiteto, muitas vezes é feito pelo engenheiro, né, tradicionalmente, né? Então, está tentando aprimorar esse processo para evitar essa retroalimentação contínua e ineficiente e gerando produtos muitas vezes insatisfatórios para ambas as partes. Então, tradicionalmente, o processo de pré-dimensionamento e concepção se faz utilizando esses ábacos, né, que, curiosamente, não são abordados nas escolas de engenharia civil, né, somente nas de arquitetura, uma coisa que eu realmente chamo a atenção. Então, esses ábacos, hoje em dia, são tratados por autores nacionais e tal, que muitas vezes se referem a esse autor, Philip Corkel, da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, em 1969. Ou seja, faz bastante tempo que isso foi proposto, e a partir de uma demanda arquitetônica, né, de um vão, você tem uma faixa de valores de espessura de uma determinada peça estrutural, geralmente, né? Muitas vezes não é de um sistema, mas de uma peça estrutural. Então, eu tenho aqui, no caso, uma laje maciça em concreto e, a partir de um vão, eu tenho uma faixa de espessuras. E por que uma faixa de espessuras? Porque tem uma série de parâmetros envolvidos aí. Resistência do material, carga, e não está especificado nesse ábaco. E, geralmente, esses parâmetros proporcionam uma imprecisão nesse processo de pré-dimensionamento e concepção e faz com que um dos responsáveis para que esse ciclo de pré-dimensionamento seja revisto e revisto entre arquitetos e engenheiros, né? 33 anos depois, tem uns autores famosos norte-americanos, né, em 2002, que propuseram a mesma metodologia, né, algumas regiões de validade de relação entre vão e espessura dos sistemas estruturais. Aqui já falam mais de uma especificidade maior do sistema, não apenas da peça, mas de um sistema, uma unidade básica aqui, e variações desse sistema, né, de concreto armado e protendido. Ou seja, você pode fazer essa laje tanto concreto armado como protendido, ou seja, e tem outras capacidades, né? Eu venço um vão maior, por exemplo, aqui para uma determinada espessura, comparando os dois. Mas na frente, né, alguns anos depois, a Farshid Mousavi, que é professora do curso de Design e Arquitetura em Harvard, ela já vai mais além, né? Além do conceito de conceber isoladamente a peça, mas ela já fala aqui de um sistema, algumas relações aritméticas ou algébricas entre os parâmetros, né, da espessura e os vãos do sistema, e um conceito de replicação dessa unidade básica, que também já dialoga muito mais fortemente com
um processo bottom-up, ou de dentro para fora, né? Ou seja, dá uma certa direção. Ou seja, a partir de uma unidade básica de um pórtico desse, eu posso replicá-lo na horizontal e na vertical, porque uma vez que está pré-dimensionado a unidade básica, o sistema, em princípio, está todo pré-dimensionado. Eu só vou replicá-lo de acordo com o meu programa arquitetônico. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma unidade básica de um prédio vertical, que eu tenho ela aqui, 8,5 por 8,5, e eu vou replicando ao longo da planta e verticalmente. Né? Ou seja, aqui eu tenho uma relação do número de pavimentos relacionado com o vão, que tem uma certa ordem de complexidade, diferentemente aqui de visualizar só o prédio. Mas isso ainda assim é limitado até pelo estilo arquitetônico, né? Nem todos os tipos de estruturas eu posso conceber a partir dessa base. Então, como professor, sou engenheiro de estruturas e tal, fui formado e fiz minhas pós em conteúdos exclusivamente de engenharia, né, de vibração de estruturas e tal, mas desde 2011 eu estou na UFBA, numa faculdade de arquitetura. Então, tem outras demandas, né? Essa demanda mais de projeto e tal. Então, experimentando nas atividades com os alunos, eu fui observando que tem um trabalho enorme para se utilizar essas metodologias que são as tradicionais, onde todas as escolas de arquitetura trabalham e tal. Mas, quando a gente ia verificar, modelando digitalmente e simulando a estrutura, a gente via que a gente tinha que alterar a estrutura, que seria o que o engenheiro faria. Ou seja, de que me serve investir nisso se eu vou ter que fazer de novo? E dá um trabalho enorme fazer todo esse processo de pré-dimensionamento. Então, eu comecei a tentar, com uma dica do Philippe Corkel, né, que esses ábacos, essas regiões, eram geradas a partir de soluções analíticas ou de construções observadas, né, já existentes. Então, eu comecei a... Fui na dica dele, né? Desenvolver essas expressões analíticas, que são grandes, que, em comparação às expressões percentuais de pré-dimensionamento, são extremamente inviáveis para se fazer um trabalho manual, né, como o famoso 10% do vão, a altura de uma viga de concreto armado, de alma cheia, 10% do vão. Isso você faz uma conta até sem calculadora. Aqui não dá, né? Mas, em compensação, eu tenho uma regra que eu estou relacionando um vão máximo em função da resistência e da carga, que é a imprecisão que os ábacos não têm. Então, eu tive que aplicar essas equações em geometrias modulares de sistemas estruturais. Então, eu fiz de laje de concreto armado, em colorido está os resultados das expressões, em preto os resultados da literatura, né, que a gente obtém lá do livro do Yopanã. Então, você tem uma certa similaridade. Mas aqui um exemplo de lajes em cubetas nevuradas, né, que isso não tem especificamente, né? Para eu usar uma laje de cubetas, eu preciso usar um catálogo de formas de laje de cubeta, não é qualquer dimensão. Isso em estruturas metálicas que fica mais dramático ainda, né? Então, eu tenho já uma situação mais adequada para utilizar como um projeto, e aquilo vai ser construído e detalhado e por assim por diante. Além de relações dimensionais de vão e espessura de laje ou de vigas, eu comecei também a extrair outras informações em forma de ábaco, né? Como, por exemplo, a relação do vão com o consumo de material. Né? E você sabe a diferença entre os sistemas. Em verde aqui está a laje pré-moldada, né, treliçada, e em vermelho a maciça. Então você vê que nesse vão de 5 metros, a treliçada de fato é mais econômica, consome menos concreto. Né? Mas a distância não é tão grande, diferentemente num vão de 7 ou de 8. E assim você começa, nas fases iniciais, saber que tipo de sistema escolher, além em relação ao seu desempenho, não só em relação às questões dimensionais de vão com espessura de peça. Fiz isso também com estruturas metálicas, edifícios verticais também. Então, obtenho uma certa correlação com os dados anteriores,
apresentados pela bibliografia, e também para pórticos portal frames, que é mais o caso de coberturas ou situações industriais, né? Eu comecei a optar não apresentar os pontos, mas um convex hull, um contorno desses pontos, gerando essas regiões com diferentes tipos de telhas e com diferentes tipos de aço. Além disso, comecei a usar com meus alunos também algumas planilhas, aplicando aquelas mesmas equações para obter o pré-dimensionamento associado a algumas tipologias, mas eu não tenho uma modificação da geometria visualmente em relação às respostas numéricas de capacidade de vão e etc., eficiência. Ou seja, ainda não era satisfatório, apesar dos alunos gostarem bastante, porque eles não precisam fazer contas manuais. E quando a gente faz conta manual, a gente erra muito, é normal errar, né? O computador ajuda muito nisso. E também, o uso das expressões tem que ser aplicado a algumas tipologias. Isso pode ser vantajoso, acredito que mais nas fases iniciais, né, nos trabalhos iniciais, as primeiras disciplinas. Depois eu comecei a aplicar aquelas equações no Grasshopper, e a gente já tem uma visualização simultânea, né, da modificação dos parâmetros e da geometria. E verificando também a variação dimensional, ou como nesse caso aqui, se eu aumento o vão dos pilares, mantendo fixos os pilares, a gente observa uma diminuição da capacidade de número de pavimentos. Isso você não visualiza, né? Aqui você começa a ver, e qualitativamente para o ensino, eu venho obtendo um feedback interessantíssimo dos alunos, né? Uma facilidade na compreensão desses sistemas. Aí eu comecei quando eu descobri o Caramba é um add-on do Grasshopper que modela em elementos finitos, transformando as geometrias geradas em um modelo paramétrico geométrico em um modelo paramétrico estrutural. E você consegue modificar rapidamente a geometria e assim você pode acoplar essa capacidade a um processo de projeto. Seja num form-fine, como esses dois casos aqui, ou seja num certo layout de colunas, ou na investigação de prédios altos, ou enfim, você consegue dinamizar essa relação no processo de projeto, fechando um ciclo de dimensionamento estrutural, encontrando soluções que nem sempre estão nos livros, né? Eu digo isso para sistemas convencionais, né? Mas quando a gente começa a entrar nos sistemas não tão convencionais, isso se torna até mais dramático. E aí eu comecei, no ambiente do Caramba, a propor um processo de concepção e pré-dimensionamento automatizado, como eu vinha falando, que tenham mais unidades de processos azuis devido ao uso de uma modelagem paramétrica estrutural, né? E a ideia seria que todo o processo de concepção, como os autores dizem, o Yopanan, por exemplo, que é brasileiro, extremamente experiente, que deveria ser o arquiteto, né? Mas do jeito que as coisas são feitas, e tradicionalmente o ensino, disciplina de estruturas na arquitetura, isso nem sempre ocorre como está escrito nos livros, né? Então, essa é a parte do algoritmo proposto, né? Todo o processo de modelagem estrutural e a resposta em um loop fechado, que eu estou chamando de um projeto estrutural automatizado, mas na verdade poderia ser uma concepção estrutural, né, que não é bem um projeto, é a definição do layout e das espessuras estruturais. E que isso também pode ser acoplado justamente a um modelo paramétrico também da forma arquitetônica ou não. Se for, você já tem realmente um modelo quase que vivo, né? Ele modifica e automaticamente ele fornece as espessuras estruturais automaticamente, como esse exemplo aqui,
simples, mas eu aumento o vão e automaticamente o algoritmo modifica as espessuras à medida que eu vou modificando o vão. Uma outra proposta seria semelhante àquela, mas ela não faz o fechamento do ciclo de dimensionamento automaticamente, e sim com o auxílio de um solver para buscar as soluções, né? Dando uma resposta manual através da coloração dos membros que não satisfazem a norma de estruturas e um sistema de busca de combinações de vãos, de seleção de seções transversais das peças, através de um algoritmo genético, né, que ele vai armazenar uma série de soluções que podem ser escolhidas sob o ponto de vista estrutural, sob o ponto de vista de outros parâmetros do projeto arquitetônico, né, como conforto, como outras instalações, outros projetos como instalações, por exemplo. E aqui seria um exemplo da execução desse tipo de proposta, de um galpão, com o solver, né, que aqui é o Galápagos, e a gente vê justamente que a questão não é só a definição da espessura, que é o tradicional, e nem só do membro, e sim do sistema completo. Então aqui eu tenho uma variação não só também das espessuras, como também o número de pórticos. Que isso também pode ser fixado ou não. Tem também essa opção de um edifício de concreto armado, um laje maciço, semelhante àquele anterior, só que isso aqui foi feito no caramba. Em vermelho são as soluções onde a peça não atende à questão de aceitabilidade estrutural da norma. E além de eu obter essa resposta, eu posso, à medida que eu gero essas soluções com esse solver, ir armazenando todos os valores dos parâmetros, como, por exemplo, vão, número de pavimentos, consumo de material, que já vai entrar na questão de desempenho, e obter esses gráficos aqui, que é uma proposta minha em relação ao conceito do optioneering, que é uma mistura de option com engineering, de modo que você tem uma série de informações a respeito do desempenho do seu sistema. Então, na verdade, essas aqui são regiões para cada gráfico desse, com eficiências associadas diferentes, né? Aqui eu tenho uma baixa eficiência em vermelho, uma eficiência mediana em azul e uma eficiência acima de 60% até 99%. Desse sistema de pórtico. E eficiência é uma relação entre carga e peso próprio, né? Que, traduzindo simplificadamente, poderia ser a quantidade de material necessária para se colocar naquele sistema. Se eu preciso colocar menos material, ele é mais eficiente, porque a quantidade de material está associada ao peso próprio. Então, na verdade, esses aqui são aqueles ábacos que tradicionalmente são utilizados para pré-dimensionar. E aqui eu tento fazer uma inversão de que, a partir de um modelo paramétrico, eu gero uma nuvem de pontos e obtenho as capacidades, ou seja, eu obtenho o ábaco, mas o ábaco aqui seria, em princípio, para outro uso. Seria para conhecer as capacidades do sistema. Então, por exemplo, assim, se eu vou fazer um projeto de um edifício vertical, e nesse caso aqui ele não tem as paredes estruturais, eu verifico se o número de pavimentos que eu preciso está numa eficiência interessante ou não, e eu posso ir para outro sistema nas fases iniciais, sem ter que modificar em fases avançadas todo o projeto arquitetônico, que muitas vezes é indesejado. Então, por exemplo, bate com algumas informações aqui de número de pavimentos com vão entre pilares, a bibliografia fala que esse sistema é interessante usar até 10 pavimentos. Aqui no meu deu 9.
e com vãos em torno de 5 metros, que são as sugestões que os livros dão para a estrutura de concretos verticais modelados em loco. Ou seja, esse tipo de estrutura chega a 20 pavimentos, mas com uma eficiência baixa. Então, 20 pavimentos já é mais interessante considerar paredes estruturais no núcleo e tal, e isso vai prover mais eficiência do sistema, que significa que vai ser mais barato. Mas nem tudo também é eficiência, né? e quantidade de material. Tem outras questões de execução, o solo, o sistema construtivo, etc. Mas isso aqui, em relação a decisões iniciais do projeto, qual sistema utilizar para evitar a mudança do sistema em fases avançadas do projeto, pode ser de grande valia. Além desses ábacos, valores, né, de quantitativos ou de consumo de material por metro quadrado. Além disso, também é possível, nesses modelos, já transferirem para um sistema BIM, que também pode ajudar no processo colaborativo de projeto, né? À medida que, em um certo ponto, que você definiu qual é o sistema, quais são as espessuras, passa isso para o BIM e a equipe de projeto multidisciplinar pode dar continuidade ao projeto. Também isso já está disponível. E uma pergunta que sempre vem, né? E sim, o engenheiro de estruturas não vai fazer mais nada? Você quer acabar com o trabalho de engenheiro de estruturas, Felipe? Não. Na verdade, eles vão poder fazer mais projetos com melhores índices, e espero que essa relação seja melhor, no sentido mais eficiente e eficaz, entre engenheiros de estruturas e arquitetos. Então, ele pode construir ainda ou utilizar o modelo que foi feito para fazer essas concepções iniciais e verificar se está correto. Isso é necessário. Pode ser que haja alguma perda de informação no meio do caminho. Fazer a verificação de acordo com a norma manda, a partir desse modelo. Realmente aquelas espessuras são suficientes? Aí você pode dizer, não, mas isso foi feito anteriormente. Mas é sempre bom verificar. Pode ter alguma falha na programação, pode ter alguma falha na interpretação dos resultados, ou pode ter alguma falha em algum processo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, em princípio, as atribuições do engenheiro não mudaria, a não ser que ele não teria que fazer uma concepção nova e ficar discutindo as interferências dessa concepção estrutural com os outros profissionais. E ele não entraria no looping no processo de projeto, se desse tudo certo. Ou seja, ele ia verificar que está ok. E que está ok e está com uma boa eficiência, se for o caso. Ou seja, ele só continua, né? Por enquanto, a proposta, por uma questão de quantidade de informação, não estou propondo ainda detalhamento, né, dimensionamento das armaduras, no caso concreto armado, e ligações no caso de aço e madeira. Mas isso pode ser também automatizado futuramente, entrando em questões de otimização, não só de custo, e construibilidade também. Armazenar, como eu falei, isso no modelo final em BIM, e a produção e extração, ou, no caso, extração de desenhos, documentação, né? Ou, em alguns casos, até para fabricação, que ainda se usa bastante plantas para fazer a fabricação das estruturas. Então, eu não acredito que esse processo de automatização vá roubar o emprego de alguém, ou o arquiteto, como já escutei também, o arquiteto vai ter uma superposição da atribuição de engenheiro. Não acredito. Talvez um ou outro, né? Mas em geral acho que não. Então, tem um grande potencial de aprimoramento do ensino-aprendizagem de estruturas, uma possibilidade de maior integração com os engenheiros e arquitetos, eliminação desse loop, muitas vezes infinito, e evitar esse tipo de processo de projeto over the wall.
uma facilitação na concepção, tanto para estruturas convencionais, né, formadas por barras, né, ou estruturas reticuladas, quanto inovadoras também. E a gente se aproxima mais de um projeto baseado na ação da fabricação digital. No segundo ponto, queria falar algumas coisas sobre a fabricação digital de estruturas e esse potencial para a construção civil e, aliado à arquitetura, o ensino e a indústria, né? Então, aqui no APAC temos alguns equipamentos, né? Uma cortadora laser, um fresador, 2 fresadoras diferentes, uma lâmina de corte de papel, e que dá para fazer muitas experimentações, não de estruturas reais, mas acredito muito que é um excelente exercício trabalhar com os materiais mais baratos e o alunado já pode se aproximar dessa forma de projetar que não é exatamente igual ao jeito tradicional, né? Que você tem que se preocupar com o processo como um todo, conhecer as máquinas, conhecer o processo de modelagem, fazer pontes indissociáveis entre os processos. Tem um centro Renato Acha também que a gente fez uma visita com a Gabi, né? No entanto, o que se produz mais lá são voltadas para a medicina, ou odontologia, né? Algumas próteses, algumas coisas desse tipo de ponta, impressão em metais, em plástico, em diversos materiais, mas nada tão aplicado à arquitetura ou em estruturas. Espera aí, tinha um videozinho aqui, não sei se vai rolar, que é essa peça aqui, não está rolando. Tem que clicar mesmo, né? Será que vai assim? Eu não sei porque fica com essa cor, ele vai voltar ao normal. Mas o interessante é que é um tipo de impressão que ela não foi montada depois, ela já foi impressa assim, com aquele rolamento. Ou seja, é um tipo de tecnologia que está, como por exemplo esse de outros materiais também, que é uma ilustração de materiais diferentes e tal. Não é tão comum nas escolas ter esse tipo de equipamento. Também fizemos uma visita numa indústria daqui que tem esse corte a plasma e oxicorte de chapas de aço, mas que também não são utilizadas para estruturas, né, arquitetura, muito frequentemente. E que também nas estruturas convencionais isso não seria tão frequente, porque se usam perfis e tal. Me parece que isso seria muito atrativo de conceber e fabricar estruturas feitas a partir de chapas, dobrando, cortando e conectando, né? Que são estruturas lamelares que não são tão comuns nem em madeira, mas se faz mais em madeira, muito menos em aço, né? Sobretudo aqui no Brasil. Mas é um potencial grande, porque não só aqui em São Paulo, em Salvador também tem, em Brasília também tem várias indústrias de beneficiamento de aço ou de processamento, né, de fabricação de estruturas metálicas, que os seus clientes são muito mais frequentes em agroindústria, indústria energética, mineração, máquinas e indústria em geral. Ou seja, os clientes deles são as indústrias e não os outros tipos de indústria, e não a indústria da construção civil. Acredito eu que seja muito mais por desconhecimento e uma obsolescência das próprias escolas, né, que não estão muito preparadas para fazer essa ponte, pelo menos por enquanto. E justamente, né, a construção civil tem um potencial de se fazer alguns tipos de estruturas, principalmente de coberturas. Lá em Darmstadt tem a estação de trem, tem essa cobertura que eu achei interessantíssimo, um excelente exemplo de estruturas lamelares, né? Então são chapas de aço, que inclusive elas são rotacionadas no eixo, né? E
tem um acoplamento aqui com essa pecinha de aço e uma peça pré-fabricada, que isso é muito comum na Europa, aqui muito pouco, de alguns tipos de conexões ou interfaces com vidro, uma variabilidade muito maior do que temos aqui. Acredito que por uma questão de demanda também, né, para receber o vidro e fazer essa conexão entre a chapa e o elemento de vedação. E é uma estrutura lamelar. Ela foi toda montada, transportada, soldada e transportada, montada no local, né? Eu acredito que isso poderia ser até melhor, né, dela ser completamente montada ou segmentada em 2 ou 3 partes para facilitar o transporte, por exemplo. Tem muita coisa que dá para a gente fazer aí, mas, por exemplo, esse é um exemplo de uma estrutura lamelar que pode ser feita, como também chapas furadas, cortadas, com alguns padronamentos que podem ser utilizados em fachadas também. Em madeira, além da laminada colada, diversas possibilidades de composição de formas, né, por esses fatiamentos de objetos, né, como esses bancos aqui, ou de ornamentos internos, ou com alguma propriedade física acústica, por exemplo, ou até mesmo uma questão estrutural de cobertura. E além das fresadoras, também uma coisa que tem mais difundida na Europa são os braços robóticos, que eu posso acoplar uma série de ferramentas nesse braço, como aqui, por exemplo, uma serra, que ela tem uma capacidade de rotação, e você pode explorar bastante isso. Aqui no Brasil, já temos, né? Eu fiz esses vídeos aqui na FEIMAF, teve 2 exemplos interessantes, não necessariamente aplicados em engenharia civil, mas ou estruturas ou arquitetura. Mas a gente já tem essa tecnologia. O que falta é a gente produzir uma demanda, na minha opinião. Porque essas tecnologias estão sendo utilizadas. Isso aqui talvez não seja utilizado útil para alguma coisa da construção civil, mas eu fiquei impressionado com a velocidade desse robô e a precisão dele. Ele está transportando umas caixinhas de MM, que isso me parece ser mais útil para montagem de circuitos eletrônicos e tal. Mas isso aqui a gente poderia utilizar, né? Um braço robótico, né? São motores elétricos e eles têm uma precisão. Aqui também muito mais contextualizado por um processo de montagem, né? Mas braços robóticos semelhantes a esse eu posso também acoplar, em princípio, uma ferramenta para fabricação digital. Então, o que eu observo mais aqui no Brasil é justamente não um problema de dinheiro que geralmente falam, mas aqui porque a gente é um país de terceiro mundo e isso a gente nunca vai chegar. Não acredito que seja muito isso o nosso impedimento, né? Mas eu acho que de conectar esses setores que estão desconectados. Então, a fabricação digital em estruturas convencionais de base, dá para fazer alguma coisa, como eu falei, mas é meio limitado, né? Mas você pode também otimizar o corte de chapas e perfis, sobretudo chapas para fazer conexões metálicas e madeira, conexões complexas por impressão metal e tal. Fabricação de vigas casteladas, corte e dobra de armadura para concreto armado, isso na verdade já é feito, né? A Gerdau oferece esse serviço com um custo mais ou menos do valor do desperdício das armaduras que são cortadas manualmente, e construção de armaduras soldadas também específicas para aquela peça, né? Mas alguns tipos de estruturas inovadoras que se faz muito na Europa também, que dá para a gente desenvolver mais opções, são as estruturas lamelares em aço e madeira, né, com corte de chapa de aço, oxicorte ou plasma, ou fresadoras ou robôs em peças de madeira, para a produção e para a montagem também, que já vai dialogar com aquele conceito da indústria 4.0. Então, uma das opções é a fabricação de abrigos emergenciais, MDF, corte laser, madeira, estruturas de fachada, dá para se fazer bastante coisa, com chapas, como eu mostrei no exemplo anterior, formas livres, e essa questão das formas de estruturas de concreto, seja pré-fabricado, moldado em loco,
E o uso, de fato, desse conceito da customização em massa, né? Uma complexidade geométrica que essas máquinas podem fazer com maior facilidade. Então, no ensino, eu faço essa provocação, que justamente como eu tinha comentado anteriormente, essas práticas de oficinas e pavilhões, com modelagem paramétrica, fabricação digital em papelão, em escala 1:1, papel com a cortadora em lâmina, ou até mesmo alguns modelos em plástico em impressora 3D, acredito que pode ser um dos primeiros passos para inserir esses novos estudantes nessa nova dinâmica que está surgindo no mundo todo, né? Aqui a gente tem outra velocidade de passada. E não dá para a gente dissociar, né, a fabricação digital e a montagem da modelagem, né? Tem uma série de questões que precisam ser discutidas. Então, a gente fez uma experimentação aqui no semestre anterior, numa disciplina com a Gabi, de usar o Rhino-Volt para estudar algumas estruturas funiculares da compressão, e a gente obteve um exemplo mais didático mesmo para fazer um modelo em escala reduzida em papel. Então, a gente gerou a forma, no processo de form finding, criou um mesh, todo o processo de criação das peças e tal, dos elementos de apoio. E aqui um render. Depois entramos em umas etapas de planificação, criação de abas para montagem, um nesting nas folhas para cortar. E os alunos montaram, felizes da vida, esse modelinho. Então, foi um exercício, acredito que em disciplinas eletivas, oficinas constantes, podem preencher esse vazio que as disciplinas normais não preenchem, e, particularmente, eu acho que não é uma tarefa tão fácil assim, de adequar essas novas possibilidades nas disciplinas obrigatórias dos currículos de graduação. Então, a integração, né, é arquitetura, engenharia estrutural e ferramentas digitais, né? Não é só estrutura, não é só arquitetura. Acredito que também as disciplinas de geometria e ferramentas digitais entram muito, né? Ensino de informática, na minha opinião, deveriam ser mais abrangentes de como funcionam essas coisas e não serem, como tradicionalmente são, disciplinas muito sobre os softwares. Geometria também, né? A gente vê, aqui eu não sei, mas na UFBA é completamente tradicional, geometria descritiva, até a própria, as outras disciplinas que são mais matemáticas, geometria analítica, né? São bem tradicionais, bem clássicas e completamente desconectadas, né? Eu não acho que seria a solução substituir ser totalmente digital, mas a inserção desses conteúdos e correlações poderiam facilitar bastante. Ensino de estrutura, sobretudo, mas que também precisam ser integrados com informática, geometria e questões de arquitetura, e nem sempre são, não só aqui no Brasil, mas também na Alemanha. Eu tive contato com os professores e, por incrível que pareça, eles são muito tradicionais e usam muitas expressões analíticas, mas, ao mesmo tempo, algumas faculdades já usam o robô, já usam o caramba, mas não são todos os alunos que usam, né, para fazer os trabalhos e as composições de projeto e tal. O ensino de arquitetura também, os projetos, as disciplinas de ateliê e oficina, poderia também integrar-se com essas outras disciplinas. E fabricação digital, acredito que disciplinas novas, talvez eletivas, né? Mas, sobretudo, oficinas regulares poderiam fomentar muito esse vazio aí. E, na minha opinião, eu acho que sem essas ações em grupo nas escolas, dificilmente eu acho que a gente vai conseguir, a curto prazo ou a médio prazo,
obter um time de profissionais no mercado que consiga lidar com isso, consiga usar essa capacidade industrial já instalada, mas que não é usada na construção, geralmente. E, no terceiro e último tópico, mostrar algumas coisas que eu vi lá na Alemanha. Lá na Darmstadt tem umas coisas interessantes, como uma sala com várias impressoras com precisão diferenciada no tamanho do bico da impressão e tal, que os alunos podem usar, né? Algumas outras impressoras avulsas, 3D, que temos aqui no Brasil, em várias escolas. Participei de algumas avaliações de apresentações de trabalhos lá da disciplina do mestrado, que tem algumas composições que, com certeza, são muito experimentais, né? Às vezes com algumas proposições meio utópicas mesmo, assim, com algumas dificuldades técnicas, se fossem implementadas, mas eu acho que são exercícios interessantíssimos, utilizando essas técnicas de fabricação, né? Corta laser, de MDF, de madeira, de plástico, impressão 3D, etc. Lá eles têm esse braço robótico, são 2 braços robóticos, na verdade, mas são braços robóticos que eles têm uma capacidade maior de ser usado para montagem, né? De eu pegar uma peça aqui e botar ela aqui. E não me parece que eu possa acoplar nesse braço qualquer tipo de ferramenta na sua ponta. Então tiveram vários trabalhos interessantes de fazer uns moldes e uns elementos compósitos de resíduos plásticos e resina e composições modulares, né? Esse era o mote da coisa lá. E em Frankfurt tem alguns edifícios que eu achei interessante. Esse é um shopping center, mas na verdade, sem entrar na discussão sobre o uso, o vídeo está rotacionado porque eu não consegui girar esses vídeos. Mas é um shopping lá que tem esse diagrid, com essa forma complexa, certamente foi concebido e projetado usando ferramentas paramétricas, e é um exemplo interessante. Mas ao mesmo tempo, assim, por ser uma estrutura metálica, a gente não vê um caráter de montagem generalizado, né? O que justificaria bastante, né? Você vê que todas as peças são soldadas. Eu não consegui identificar, mas talvez tenha alguns módulos onde são montados e tal. Mas é uma forma bem interessante. O prédio lá do Bollin Groman, que é um escritório de estruturas, um dos maiores do mundo, e também que ele tem uma fachada responsiva de acordo com a temperatura. Ela abre a janela de acordo com as condições climáticas locais. E o Bollin Groman é interessante que ele é um escritório que ajudou no desenvolvimento do caramba, né? Na parte inteligente do conceito lá. E eles usam, juntamente com um grande escritório que tem lá, Schneider Schumacher de arquitetura, o próprio caramba para fazer essa ponta. Ou seja, essas coisas que eu venho propondo e tal, na verdade, esses escritórios maiores e de mais de vanguarda já usam, né? Visitei alguns escritórios menores e o pessoal faz do jeito tradicional mesmo. Ou seja, o caramba surgiu com esse propósito mesmo, né? De um escritório grande de estruturas, com um escritório grande de arquitetura, de tentar estabelecer um canal de comunicação. E eles fizeram também, eu visitei esse projeto que é um museu, na verdade uma modernização, uma intervenção no museu antiquíssimo, século... não vou nem chutar, mas isso é antes da guerra, tipo, talvez século XIX... E eles começaram a fazer umas reformas, porque foi bombardeado na guerra e tal. E eles fizeram essa laje que é muito interessante, que tem esses orifícios. Isso aqui é na parte interna do museu. E do lado de fora é um gramado, que inclusive tem uma protuberância, né? Um monte. Uma parte que é mais alta do que essa parte plana, né? Então esses orifícios aqui
provém essa iluminação natural. E é um vão enorme. Esse aqui tem mais de 20 metros daqui para cá. Então, concreto protendido e tal. Tem uns difusores. Também é um estudo interessante lá. Que também utilizaram modelagem paramétrica para fazer essas curvas e tal. Tem uma certa complexidade aqui na concepção dessa forma. Visitei alguns outros escritórios, né? Esse é um projeto interessante que eu destaquei porque é uma torre de reservatório d'água para abastecimento da cidade e geralmente isso é uma coisa, é um trambolho no meio da cidade, uma coisa assim que não tem pode ser indesejado esteticamente. E eles fizeram um edifício diferente, colocaram um mirante e um restaurante em cima. Aí eles ousaram bastante, tem uma história de um bambolê, desses 2 anéis gigantes e tal. Mas o meu ponto aqui que eu chamo a atenção é justamente que, para chegar nessa solução aqui, teve que se usar essas ferramentas. Esse é o ponto de trazer essas questões, que, diferentemente do uso disso, seria humanamente impossível conceber algumas formas dessas, assim, essas modelagens. A outra coisa interessante também que eu achei foi que outro escritório lá da arquitetura, eles já vinham desenvolvendo alguns sistemas de projeto automático, né? No caso aqui, de esquadrias de fachada. Você entrava com algumas informações de entrada, de tipo modulação, número de módulos e tal, e você tinha um modelo 3D como saída. Eles não foram para frente e tal, mas já também pensa nisso. É muito interessante, né? Porque eu vinha tendo essas ideias quando você vê uma pessoa ou um grupo de profissionais já estão tendo ou já tiveram essa ideia antes de você, né? Que, na verdade, eu entendo isso como uma demanda natural de quem projeta, né? Tem uma série de problemas de projeto, tradicionalmente. Outra visita que eu fiz foi em Stuttgart, no ICD, que todo ano eles fazem um pavilhão diferente. Esse foi o pavilhão da última turma, que eles usam braços robóticos e, basicamente, né? Nesse caso aqui, eles usaram 2 braços robóticos e um drone, para ajudar a passar essas fiações de um braço para outro. E todos esses pavilhões são com essas fibras, essas tiras de fibras de carbono, né? E ele começa a fazer esse emaranhado de percurso, formando essa superfície. Então eles fizeram isso no laboratório e depois transportaram para o local. É bastante impressionante, né? Um balanço enorme, mas é uma estrutura extremamente leve e inovadora, não só na forma, mas também no processo, um material completamente diferente do que a gente está acostumado. Então tem alguns vídeos que eu fiz lá na ETH, em Zurique também eu visitei, que tem algumas novidades, como por exemplo essa pedra que é parte de uma estrutura funicular de compressão, onde eles obtiveram essa textura aqui a partir do corte da pedra. Se não me engano, isso aqui é uma pedra calcária ou alguma coisa parecida. Com um braço robótico, com uma serra, ele faz vários cortes próximos uns dos outros, depois eles desbastam e obtêm justamente essa textura daqui. E tem umas ranhuras aqui para fazer a montagem também, né? Esse outro que vai para lá já, que é uma coisa que está aqui em cima, é um demonstrativo. Ó, essa é uma visualização da textura, como fica, né? É uma impressão em areia do que seria uma proposta de laje sem armadura e uma coisa arqueada, né? Na parte de baixo ela é arqueada, na parte de cima ela é plana, mas na parte de baixo é arqueada. E me lembra muito umas coisas que o Gaudi fez, né, com a alvenaria.
precisa de um tirante, mas o que impressiona justamente que é modular, impresso, e eles me falaram que a resistência desse material é da ordem da resistência de uma alvenaria de tijolos, em torno de 3 MPa. Então, também é uma alternativa interessantíssima com uma otimização e uma modelagem paramétrica. E impressão em areia também, assim, eles testam muitas coisas. Então, tem umas complexidades assim absurdas que eles pensaram em fazer algumas colunas, também com esse viés artístico também, complexo na forma, né? E também o que eles vêm investindo muito, na verdade, está rotacionado esse vídeo, nesse Form Fine, que inclusive eu entendo que tem muito mais pano para a manga para a gente explorar a questão da fabricação digital e modelagem do que as estruturas convencionais. Então, eles tiveram essa demanda aí de uma cobertura de uma casca de concreto sobre um edifício e todo mundo duvidou. Não, isso aí não funciona, eu não vou construir isso. Aí eles construíram no laboratório, que é esse aqui que está lá no fundo. É um laboratório imenso, tem um pé direito triplo aqui e é um prédio novo que eles estão lá, deve ter 1 ano ou pouco. Então, essa estrutura foi toda montada lá e eles tiveram uma série de problemas. No traço do concreto, a armadura não é de aço, é de fibra de carbono, uma tela de fibra de carbono. As espessuras são mínimas, em torno de 3 centímetros, uma espessura mais fina, né? Então, esse é o preço de estar na vanguarda, né? Você aprende errando, mas isso não é dar errado, né? Dar errado é o Drácula na presidência da República, né? Isso é dar errado, é a descontinuidade dos processos. Não é a gente experimentar uma coisa de vanguarda, uma coisa nova e ver que a gente precisa melhorar ainda. E isso, tanto nesse caso aí, como no caso dos robôs, dão errado. Aquela coisa do drone cá entre nós, do drone passar, eles mesmos relataram que não dava certo sempre. Então, eles estão aprendendo ainda. O problema da gente é que a gente vai ficando para trás com o passar do tempo, perdendo tempo, patinando aí. Mas a gente tinha... Eu, quando fui para lá, eu fiquei com essa impressão, né, que tudo dava certo, e não é razoável que seja assim, né? Quando a gente está lidando com desconhecido, muitas vezes a gente tem uma série de surpresas, né? E a gente vai aprender muito com esses erros. Então, aí na ETH foi o que mais me impressionou pela estrutura nova que eles têm, né? Então, ele tem esse pé direito duplo ou triplo aqui, absurdamente alto, e essas 2 pontes rolantes, absurdamente robustas, cada uma com 2 braços robóticos acoplados, né? Então, me falaram várias vezes que é justamente um dos centros mais bem equipados da Europa, né? Isso aí, eles podem fazer trabalhos de fabricação, como também de montagem. Eles estavam fazendo uma estrutura de madeira aqui, montando ela, e tem estações totais, tem uma série de equipamentos apropriados para fazer essas experimentações. Esse vídeo é meio longo, então, para finalizar, em relação ao ensino, eu diria que para a gente entrar, na verdade, né, nessa dinâmica de experimentações e inserção na industrialização da construção civil, a gente precisa também repensar as escolas, o que não é uma tarefa nada fácil, no sentido de como integrar as disciplinas, sobretudo. Talvez com disciplinas eletivas, em relação à fabricação digital, como eu falei, né, oficinas e práticas regulares, não só na arquitetura, eu diria. Inclusive, lá em Stuttgart, aquele projeto dos pavilhões é feito
colaborativamente entre uma turma de estruturas do curso de Engenharia Civil e uma turma de Arquitetura. E eles fazem um projeto colaborando, que é uma coisa que a gente não vê frequentemente aqui no Brasil. A integração utilizando as disciplinas, integração das disciplinas utilizando essas ferramentas digitais, tecnologias que ainda não são adquiridas, comando dos braços robóticos, impressão para areia. O resto a gente tem aqui. Ou seja, com o que a gente tem aqui, eu diria, sem medo de errar, que dá para fazer muita coisa, inclusive com materiais alternativos. Para os profissionais que já estão no mercado, acredito que tem uma oportunidade da escola oferecer cursos de extensão, tanto para modelagem, sobretudo, como para essa questão da fabricação digital. Talvez essas oficinas comportem também esse público. E na indústria, eu acredito que a parte da pesquisa da academia pode também ajudar a desenvolver essa aproximação, né? Aqui em São Paulo, sobretudo, tem muita coisa, né? Não só de corte e dobra por CNC, né? Sem falar na questão da madeira laminada colada e pré-fabricado concreto, que tem muita coisa que dá para fazer. E é isso. Obrigado pela atenção e ficarei grato se vocês tiverem perguntas. Obrigado. Quem tem alguma pergunta? Para o Felipe? Não, tchau. Tá. Fala no microfone para a gente gravar. Muito se fala, durante o curso de arquitetura, do caráter um caráter sintético que a arquitetura precisa ter em relação ao tempo que ela é feita. Então, é sempre proposto para a gente pensar os nossos projetos como uma síntese do nosso tempo. E a arquitetura é sempre vista muito desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que como você falou, o Brasil está um pouco para trás, nesse sentido dos próprios profissionais, ou às vezes principalmente os próprios cursos, não focarem no que é possível fazer no nosso tempo. O que você acha que move, principalmente os professores ou o sistema da universidade, a ficar para trás nesse sentido? Você acha que é mais uma questão de não se adaptar às novas técnicas ou uma questão de não concordar com os novos processos de fabricação? Eu diria que não é uma pergunta fácil de responder, não. Acho que são muitas questões envolvidas aí. E vou te dizer, viu, lá nas universidades, que são consideradas universidades, assim, uma das melhores do mundo, a gente encontra isso também. Essa parte estrutural é a mesma coisa daqui, muito parecido. É uma abordagem extremamente tradicional e conservadora. Teve um escritório lá pequeno que eu fui, que eles faziam coisas novas, não necessariamente com fabricação digital, mas essas formas orgânicas, freeforms e tal. Mas eles discordaram totalmente da minha abordagem, o que eu achei ótimo, para ter outras opiniões, inclusive. Então, o que eu vi é que lá tem escritórios extremamente de vanguarda, que fazem projetos enormes, e eles precisam ser de vanguarda para fazer esses projetos enormes, porque as demandas são outras, e eles são muito mais abertos. E esse pessoal puxa. E a gente não tem esse pessoal aqui. Você diria rapidamente quem é um grande arquiteto ou um grande engenheiro de estruturas aqui no Brasil? Já não disse. Entendeu? Então a gente não tem esse pessoal, por exemplo. Isso já é uma coisa que eu acho que trava. Porque lá tem um conservadorismo na academia muito forte. Sobretudo na engenharia, na arquitetura também. E aí eu não vou saber dizer, são muitas questões. Questões humanas, da limitação também das pessoas, que também ali estão
no meio ou no fim de carreira, levaram uma vida para chegar ali e, de repente, volta para estaca zero ou tem que ter um despende de energia enorme para se atualizar. Não é uma coisa fácil. Entendeu? E o que eu vejo aqui, a minha sensação que eu tive foi que a gente tem muita descontinuidade. E um conservadorismo, sobretudo na engenharia civil, muito grande, né, de absorver essas coisas novas. E dá muito trabalho absorver essas coisas novas. E, assim, desde que eu era aluno, a gente não vê assim, cursos tão atualizados. Agora saibam, é muito difícil você manter sua disciplina, demanda muito trabalho, a gente é muito assoberbado. Por exemplo, inclusive, eu que sou funcionário público também, eu não só sou professor, eu tenho que ir para zilhões de reuniões, e que a gente fica com a sensação de tempo perdido, por exemplo. É um sistema que é assim também. Então, não é uma pergunta fácil de responder, olha, é por causa disso. Né? Aí, sobre o conservadorismo, eu não sei. Tem muita gente que já escutei que discorda mesmo de utilizar essas novidades. Que isso não é coisa para a gente aqui do Brasil, por exemplo. Que não gosta desse tipo de arquitetura. Entendeu? E não sei. Acredito que, na verdade, tem um problema de geração também. Assim, os novos profissionais, os novos professores, os alunos que vão sair com essa outra formação, talvez tragam uma mudança com mais força. Responder sua pergunta? Não? Quem mais? Acho que agora, expressando a minha opinião mais pessoal minha mesmo, eu falei para você, eu acabei indo para o encontro lá com vários estudantes de arquitetura do Brasil todo, e dentro dele também tinham várias palestras e de professores do Brasil todo que vinham falar também um pouco sobre arquitetura. E o que eu sinto é que o grande desafio hoje do Brasil é como a gente vai resolver principalmente a realidade social das nossas cidades. A gente vive numa crise urbana muito grande e, por isso, eu acredito que talvez essas questões de como incorporar novas tecnologias, de como a gente pode repensar no modo de produzir pensar esses edifícios, ela é posta um pouco de lado, muitas vezes, porque tem muitas questões urgentes que precisam ser resolvidas, no meu modo de ver. Mas o que eu fico pensando é, aí é a minha pergunta, se você acredita que, de alguma forma, as próprias tecnologias são capazes de não mudar, mas acho que de, talvez, auxiliar nesse processo também, não só da tecnologia pela tecnologia, mas da tecnologia como, talvez, um agente de transformação, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, você praticamente respondeu a sua pergunta, porque pelo fato de eu concordar. Escutei algumas opiniões, inclusive, esqueci de falar, que tem muita gente que acha que a tecnologia é elitista e aumenta as diferenças. Eu, na verdade, acho que é uma análise apressada. É que nem o pessoal dizendo que o nazismo é de esquerda, essa discussão que está rolando agora. É uma análise equivocada sobre as coisas, superficial. Porque a Revolução Industrial, por exemplo, e tal, a gente observou isso, mas precisa ser necessariamente nessa direção? Eu acredito que não. Talvez a gente observe a mesma coisa acontecer de novo. Eu não sei, a gente não tem como saber. Mas, do jeito que as coisas estão surgindo e tal, eu fico com a sensação que todos esses problemas, que muitas vezes são colocados num patamar de insolúveis, essas tecnologias, na minha opinião, pela minha experiência, pelo que eu venho estudando, ajudariam a resolver esses problemas. A questão, na minha opinião, não é a tecnologia. São as vontades e a nossa organização social de resolvê-las. A gente não resolve porque, primeiro de tudo, porque a gente é desorganizado mesmo, como sociedade. A gente não tem nenhuma unidade de que a gente realmente vai decidir o nosso futuro, pô.
Percebe? Então, eu acho que tem muito problema de crença e análise superficial sobre os problemas, na minha opinião. É o que eu venho observando. Né? Muito achismo. Ah, isso é assim. Não sei. Né? Eu acho que é muito interessante vocês que estão na escola ainda e tal, comecem a abrir a compreensão, escutar e tomar suas próprias conclusões como adultos, porque vocês vão assumir essa posição mais na frente. E não repetir os discursos, percebe? Aí talvez a gente tenha um panorama diferente em relação à informação, ao conhecimento e como lidar com essa ignorância que está aí, entendeu? Porque como é que a gente vai resolver esses problemas de ordem social que a gente tem, que são gritantes, sem usar tecnologia? A gente vai usar uma tecnologia rudimentar? Por exemplo, uma coisa que eu tenho muita simpatia é o uso do bambu. Que no Vietnã, por exemplo, a cultura local consegue desenvolver uma série de coisas. Aqui a gente usa o quê? Alvenaria de tijolo, de cerâmico. É o mais adequado? É o mais barato? É o mais acessível? O nível de conhecimento do pessoal local poderia, inclusive, ter uma inserção econômica em relação ao uso da tecnologia. Cadê a universidade formando esse pessoal? Ou seja, a gente pode passar aqui mais de 1 hora falando sobre possibilidades, pô. Tem um ditado árabe que diz assim que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Entendeu? Então, acho que tem muita desinformação do que verdade nessas coisas. O que mais? Eu queria perguntar, quantos tanques você acha que... Fala aqui para registrar. Queria perguntar que, por exemplo, que nem na companhia de carros Tesla, você conhece? Que o plano dele lá atrás era primeiro construir um super carro, depois um carro médio, depois um carro para a população. Esse tipo de tecnologia está lá em cima, para construir essas estruturas assim, bem diferentes, bem arquitetonicamente complexas. E aí está lá em cima. Quanto tempo você acha que isso demora para chegar na parte de habitação, de construção em massa, de realmente fazer um volume alto de construções? Eu acho que está mais próximo do que de construir essas coisas diferentes, para a gente fazer, para isso ganhar espaço aqui no Brasil. Eu acho que vai chegar antes do que esse tipo de estrutura. É uma pergunta interessante, mas assim, o nível de complexidade técnica, eu não sei se é muito diferente, não. Porque os problemas são complicados, não só em projetar a forma, mas como é que você vai implementar uma ideia numa comunidade carente, que é um gueto que ninguém entra? Funciona mesmo? Como é que você sabe se funciona se você não testou? Você vai testar onde? A comunidade aceita? São problemas complicados. Fazer uma ordem de complexidade além da técnica, que de uma estrutura de complexidade técnica. Ou seja, não tem jeito não, vai ser difícil. Não tem facilidade não. A questão é a nossa postura, na minha opinião, em relação a esses problemas. Tem interesse? Tem organização? Tem incentivo realmente para isso? A gente vê alguns grupos e tal, mas o problema que eu acho é a integração. Porque, por exemplo, eu não sou capaz de fazer um estudo sociológico numa comunidade. Mas eu estou dialogando, eu que, vamos dizer assim, domino uma parte técnica, tecnológica para resolver alguns tipos de problemas técnicos. Eu estou dialogando com o pessoal que faz isso. Não precisa nem ir muito longe, o pessoal de urbanismo mesmo. Raramente eu tenho uma oportunidade, nada é efetivo. Eu acho que o problema é muito mais de integrar mesmo, não só o ensino, como também a pesquisa nas reais demandas que a gente tem, urgentes, como o Rafael falou. Percebe? Não sei se eu respondi. Então, não acho que é uma questão de dinheiro, como geralmente fala. Isso não é para a gente não, isso é coisa de pai de primeiro mundo. Ou seja, já assumir que a gente tem que ficar no nosso canto. Percebe? Então, acho que é muito mais de uma atitude
que também, tudo bem, o Estado, o governo federal, estadual, pode dar incentivos ou fomentar, mas quem vai criar isso aí somos nós mesmos. A gente fica com essa expectativa que alguém vai resolver e a gente vai participar. Ah, deixa eu participar. Geralmente é assim, né? A gente sempre acha que alguém vai começar uma história. Por que a gente não se apropria desses problemas e realmente na academia vai atrás de resolver esses problemas? Percebe? Respondi a tua pergunta? Mais alguém ou vamos encerrar? Vamos tomar café? Então, obrigado de toda forma. Meu agradecimento ao Felipe, que tem sido uma contribuição muito grande aqui para o curso de arquitetura, né, para as disciplinas, e que é gozado, né, que eu estou numa faculdade de engenharia civil, mas às vezes a gente acaba se relacionando mais com engenheiro civil de outra universidade do que com os da própria casa. É irônico, né, mas enfim, mas aí a gente consegue fazer alguma coisa mais interdisciplinar. Exato. Eu que agradeço, Gabi. Assim, é uma oportunidade imensa e, aproveitando isso que você falou, a mesma coisa. Eu estou na faculdade de arquitetura e não é com todo professor de arquitetura ou de projeto especificamente que consegue fazer uma parceria como a gente vem fazendo e tal. Mas, enfim, tem a ver com essas perguntas que vocês fizeram. Tipo assim, não é comum ter essa conversa, por mais que vocês achem isso surpreendente. Então, a gente tem que começar de algum ponto de partida e espero que, não intencionalmente, porque eu não penso necessariamente diretamente nisso, mas que isso possa inspirar talvez outros colegas de que esse investimento vale a pena, que a gente tem bons resultados e tal, os alunos são muito bons, no sentido da geração, que o pessoal fala muito mal, mas não acho que seja bem assim, né? Pessoal que não quer nada, não sei o quê, vários colegas falam isso, mas não acho que seja bem assim, entendeu? E que vocês possam se inspirar muito nisso também, né? Porque vai chegar a hora de vocês também, de começar a atuar profissionalmente, e eu acredito que isso pode ser também muito diferencial, né, na profissão. Muito obrigada, Felipe. Obrigado.